Uma tempestade de inverno que matou dezenas e afetou milhões de pessoas no país mais rico do mundo. Uma nevasca que fecha um ano marcado por outros desastres naturais, com recordes de chuva, seca e destruição. Extremos intensificados pela crise do clima, que causa prejuízos, sobretudo em países mais pobres. Prejuízos que, pela primeira vez, passaram a ser cobrados e negociados no palco internacional. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou Antônio Mami, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 27 de dezembro de 2022, dia em que os Estados Unidos e partes do Canadá enfrentam uma onda de frio intenso e tempestades de neve que tiveram início no fim de semana do Natal. O número de mortos supera 50, com os efeitos mais graves concentrados no estado americano de Nova York. As temperaturas chegaram a 56 graus negativos em algumas regiões no fim de semana. Milhões de pessoas foram afetadas, milhares de voos foram cancelados, o trânsito ficou impraticável diante de tanta neve e milhares de casas ficaram sem energia elétrica. Pessoas morreram de frio em ruas e em carros ou mesmo dentro de casa sem calefação. Autoridades descreveram situações em que encontraram corpos sob uma pilha de 2 metros de neve. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, classificou o cenário como zona de guerra e chamou o fenômeno de a nevasca do século. A tempestade foi causada por um ciclone-bomba, formado pelo encontro de massas de ar quente e frio. Esses ciclones-bomba são comuns nessa época, mas a intensidade desse atual está muito acima da média. Massas de ar são afetadas pelo aquecimento global. Por isso, cientistas dizem que o problema pode contribuir para a intensidade de fenômenos meteorológicos como tempestades, mesmo as tempestades de neve que ocorrem durante o inverno. A nevasca na América do Norte acontece no fim de um ano marcado por desastres climáticos que bateram recordes em vários outros lugares do mundo. Registros de calor ou chuva mais intensos em 1, 2, 3 ou muitas décadas. Em alguns casos, essas catástrofes vieram não tanto tempo depois de outros eventos extremos que também tinham batido recorde. Essa é uma realidade cada vez mais comum e que tende a se agravar num planeta que sofre com a mudança climática e com o aumento da temperatura decorrente do aquecimento global. No primeiro semestre, a Índia e o Paquistão sofreram uma onda de calor de grande proporção. Segundo o Departamento de Meteorologia indiano, abril foi o mês mais quente no nordeste do país em 122 anos. No Paquistão, o mês de março foi o mais quente desde 61. O número oficial de mortos associados diretamente às temperaturas elevadas nos dois países foi de 90 pessoas. Mas segundo organizações não governamentais, esse é um número subestimado. Setores-chave da economia, como a produção de trigo no norte da Índia, foram prejudicados. A onda de calor nessa intensidade e nesse período do ano é uma ocorrência rara que se tornou 30 vezes mais provável devido à mudança climática, segundo um estudo da rede internacional World Weather Attribution. Essa rede reúne cientistas dedicados a avaliar a influência da crise do clima sobre eventos meteorológicos extremos. De acordo com a análise, no atual nível da temperatura média do planeta, que já está cerca de 1 grau mais quente do que no período pré-industrialização, uma onda de calor como essa tende a acontecer uma vez a cada 100 anos. Antes da industrialização, que acelerou o aquecimento global, a probabilidade de um evento assim acontecer era de uma vez a cada 3.000 anos. O estudo alerta que caso o planeta atinja uma elevação de 2 graus na temperatura média global, essa periodicidade pode chegar até uma vez a cada 5 anos. Um aumento de pelo menos 2 graus na temperatura global é um caminho bem provável se os países não cortarem emissões de gases poluidores causadores do efeito estufa. Entre junho e setembro, depois de sofrer com o calor, o Paquistão enfrentou chuvas intensas que afetaram mais de 30 milhões de pessoas. Mais de 1.700 mortes foram registradas e 7 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. Em agosto, o volume de chuvas foi o maior desde a década de 60.
Esse período do ano costuma ter precipitações intensas, por causa das monções, mas em 2022 o fenômeno foi mais forte que o normal. Um estudo da mesma rede de cientistas que analisou a onda de calor indicou que a mudança climática também aumentou a probabilidade dessa ocorrência. Tempestades também devastaram países como a Nigéria, onde 33 dos 36 estados sofreram estragos, 600 pessoas morreram e mais de 1 milhão tiveram que deixar suas residências. No Brasil, vários estados do Nordeste enfrentaram inundações no primeiro semestre. E no Rio de Janeiro, mais de 230 pessoas morreram em Petrópolis após chuvas torrenciais. O número de vítimas na cidade passou o de 2011, quando tempestades deixaram 900 mortos na região serrana. Isso porque em 2022 o aguaceiro ficou concentrado em Petrópolis, que registrou o maior volume de chuva num único dia desde que a medição começou a ser feita, na década de 30. Se em alguns lugares o problema foi o excesso de chuva, em outros é a seca. O chifre da África, onde ficam Somália, Etiópia e Quênia, passa pela pior estiagem em 40 anos. A Organização das Nações Unidas estima que 36 milhões de pessoas sejam afetadas. A Somália passou 2 anos sem chuva e sofre com um quadro grave de insegurança alimentar, causado em parte pelo clima. No Brasil, em estados do Sul e do Centro-Oeste, a estiagem em 2022 causou danos econômicos estimados em 4 bilhões de dólares, ou seja, mais de 20 bilhões de reais. Isso segundo um relatório da organização não governamental Christian Aid, divulgado nesta terça-feira e que colocou o fenômeno entre os 10 desastres climáticos com maiores prejuízos financeiros de 2022. Ciclones, tempestades, inundações e outras secas completam a lista, calculada usando dados de seguradoras. Os próprios autores do estudo dizem que as estimativas são conservadoras e que os danos reais são maiores e mais profundos. O prejuízo financeiro é uma forma de medir o impacto de fenômenos climáticos, que também tem fortes efeitos humanos, sociais e políticos. É também uma forma reveladora porque está ligada aos demais efeitos, ou seja, a destruição medida em dinheiro tem impactos duradouros para famílias que precisam reconstruir suas casas ou lidar com a dificuldade de comprar alimentos que ficaram mais caros por causa da seca, por exemplo. Os custos para lidar com os prejuízos da mudança climática também estão no centro das principais discussões internacionais sobre a crise do clima atualmente. O tema registrou um avanço na COP27, a Conferência do Clima da ONU, que aconteceu esse ano no Egito. This COP has taken an important step towards justice. I welcome the decision to establish a loss and damage fund. Você está ouvindo aí o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, num discurso ao fim da COP27, em novembro. Ele fala que a conferência deu um passo importante na direção da justiça, ao chegar a um acordo para a criação de um fundo de perdas e danos. Também diz que só isso não é suficiente, mas que é um sinal político importante para reconstruir a confiança quebrada. Perdas e danos é o nome dado para a reconstrução necessária para lidar com os efeitos da mudança climática. O Guterres usou o termo justiça porque a ideia de criar esse fundo parte de uma necessidade de reparação. Isso porque os fenômenos extremos acabam afetando mais países pobres e em desenvolvimento, que são justamente os que menos contribuem para o problema do aquecimento global. Desde o início do processo de industrialização, as nações mais ricas foram as principais responsáveis pelas emissões de gases que causaram a crise, por meio, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis. Depois de resistência de governos ricos como os europeus e o dos Estados Unidos, todos os países na COP concordaram em destinar recursos por mais de uma década para nações consideradas particularmente vulneráveis a mudanças climáticas. Aqui entram os países ilha da Oceania e do Caribe, que perigam desaparecer com o aumento do nível do mar, e mais de 50 nações da Ásia e da África. Entre elas, algumas das que a gente citou por terem sofrido com eventos climáticos extremos em 2022, como o Paquistão e Somália. Na prática, o acordo ainda está em fases iniciais. Ele prevê a instalação de um comitê de transição que vai formular recomendações, que aí vão ser analisadas na próxima COP, que acontece em novembro de 2023. Esse comitê vai analisar, entre outros pontos, quem vai financiar o fundo, quais países receberão recursos,
qual a forma de pagamento e quais os prazos para os repasses. Segundo o Acordo de Paris, o Tratado Internacional de Combate à Crise do Clima, os países ricos já deveriam estar disponibilizando 100 bilhões de dólares todos os anos para as nações mais necessitadas, mas esse valor nunca foi alcançado. Em relação ao Fundo de Perdas e Danos, tem muita discussão, por exemplo, se países árabes e a China, que são considerados em desenvolvimento, mas queimam muitos combustíveis fósseis, estariam entre receptores ou financiadores do fundo. Também se fala bastante sobre o risco desse dinheiro ser oferecido por meio de empréstimos e não doações, o que pode fazer aumentar a dívida pública dos países pobres. E para além desse fundo de perdas e danos, a COP não avançou no principal problema, que é conseguir um compromisso mais ambicioso de todos os governos para cortar as emissões de gases de efeito estufa. Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now. And this is an issue this COP did not address. Se ouve aí o Antônio Guterres de novo, no mesmo discurso ao fim do evento. Nas palavras dele, o planeta ainda está no pronto-socorro. E é preciso reduzir drasticamente as emissões agora, uma questão que a COP não resolveu. Para o secretário-geral da ONU, o Fundo de Perdas e Danos é essencial, mas não é a resposta se a crise climática tirar um país-ilha do mapa ou transformar um país africano num deserto. Ou seja, a saída ainda é cortar emissões, reduzindo o uso de combustíveis fósseis, apostando em fontes alternativas e, no caso do Brasil, reduzindo em muito o desmatamento. Só assim o mundo vai conseguir evitar que eventos climáticos como todos esses de 2022 se tornem ainda mais intensos e ainda mais frequentes. O CEDRA, o Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdade Racial, lançou recentemente uma plataforma para facilitar o acesso a dados e números sobre desigualdade no Brasil. Entre outros pontos, a ideia é ajudar gestores públicos a levar esses indicadores em consideração na hora de formular políticas. Quem conta mais é a Mariana Vick, que escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública como tema-chave. A nova plataforma do CEDRA compila informações de bases de dados oficiais com o objetivo de investigar as desigualdades raciais no Brasil. Informações sobre moradia, emprego, renda e escolaridade fazem parte da iniciativa, que foi lançada pelo Instituto agora em dezembro. Junto com esses registros, o CEDRA disponibiliza análises que traduzem esses indicadores a partir dos recortes de cor e raça, sem esquecer também a perspectiva de gênero. Com a plataforma, os pesquisadores buscam facilitar o acesso a informações sobre desigualdades raciais e oferecer subsídios para a elaboração de estudos e políticas públicas. Gestores públicos, pesquisadores, jornalistas e integrantes da sociedade civil estão entre os grupos cujo trabalho pode ser beneficiado pela plataforma. Outras pessoas também podem consultar o site, que tenta oferecer uma interface amigável. O acesso ao material é gratuito e ele está disponível no site do CEDRA. O texto da Mariana e o link para acessar a plataforma você acha no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do estrago causado por extremos climáticos em 2022 a uma plataforma para reunir dados sobre desigualdade racial no Brasil, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.